A justiça é feita. O Visconde e sua esposa, que estavam fora de si de dor um momento atrás, caíram em um estado de choque aumentado por uma raiva incalculável. Mantenha-se sob controle, meu senhor. Lacus disse, você não quer prejudicar nossa investigação. Ele se forçou a respirar lenta e profundamente, acalmando seu temperamento. Onde você gostaria de interrogá-los? Ele perguntou. Aqui está bom. Neia disse, mas eu gostaria de ter algo dela para usar, algo para puxar um pouco a consciência deles. Você tem um brinquedo dela, ou alguma roupa que ela gostou, algo para fazer cócegas em algumas memórias. Duvido que quem quer que tenha desempenhado o papel de dentro da casa, se entregará facilmente, então qualquer coisa que possamos fazer para agitá-los é bom. Sim, eu encomendei a roupa favorita dela para ela, é. A mãe de Rava virou-se como se fosse apontar isso, apenas para parar, parecendo confusa, e então caminhar até o guarda-roupa de sua filha, e abri-lo. Ela puxou de onde estava pendurado, e colocou-o na cama de Rava com cuidado, como se não quisesse amarrotá-lo, como se fosse usá-lo novamente em breve. Neia congelou. Por que você se virou para lá? Ela perguntou, apontando para a mesa. Porque já deveria estar lá. Cersei respondeu. Por quê? Neia perguntou. Porque eu ordenei à criada dela que preparasse para ela. Ela respondeu. Ela tem acesso a esta sala? Neia perguntou. Sim. Ela respondeu com um profundo sentimento de pavor. Eu quero falar com ela primeiro, disse Neia. E ela se virou para Gagara. Gagara, quero que você saia de casa, certifique-se de não ser vista, depois que eu falar com a mulher por alguns minutos, entre pela porta da frente, entre nesta sala, e me chame, então finja sussurrar algo para mim. Gagaram parecia perplexa, mas seguiu suas instruções. Você vai vê-la agora. O Visconde disse, e ele saiu da sala. Alguns minutos depois, uma mulher trêmula entrou na sala. Neia apontou para uma cadeira que ela colocou perto da cama de Rava. Qual o seu nome? Neia disse docemente. Alira. A mulher disse torcendo as mãos. Alira, eu sei que você ouviu os rumores sobre Rava estar morta. Neia estendeu a mão e tocou seu braço. A menina chorou. Bem, há boas notícias, você sabe como são os rumores, ela não está morta. Disse Neia. Os olhos da garota se arregalaram. Ela foi encontrada no campo de treinamento da Justiça Negra, mas ela está viva, por pouco. Ela, vai ficar bem? Perguntou Alira. Saberemos quando ela recobrar a consciência. Neia disse suavemente, deve levar algumas horas. Neia levantou-se, e caminhou até o local onde as roupas para Rava haviam sido colocadas. Ela tocou gentilmente, isso é muito bonito. Neia disse gentilmente. Vejo que foi consertado algumas vezes. Ela disse. Você fez isso? Alira assentiu com a cabeça, seus olhos estavam marejados. Neia olhou atentamente, este é um trabalho muito bom, modificações quase indetectáveis. Este era o favorito de Rava? Neia perguntou. Alira assentiu novamente. Ela ama esse vestido. Você sempre esteve com ela? Neia perguntou. Sim, eu cuido dela desde que ela nasceu. Disse Alira. Nossa, muitas horas, muito compromisso, você deve ser próxima, mesmo sendo um servo. Disse Neia. Eu a vi como minha garotinha. Alira disse melancolicamente. Você fez tudo por ela, o tempo todo. Disse Neia. Alira assentiu. Então, eu me pergunto, por que isso ainda estava guardado ontem à noite? Eu sei que você foi avisada para prepará-lo para ela. Neia perguntou. Alira congelou. Eu me pergunto, será que você sabia que ela não estaria usando hoje? Neia perguntou novamente. Alira abriu e fechou a boca várias vezes. Então Gagaram bateu na porta e fez sinal para Neia. Neia se aproximou, e Gagaram sussurrou para ela. Neia fingiu ouvir atentamente, e então a porta se fechou. Neia se virou para olhar para Alira. É Rava. Ela está acordada. Quer saber o que ela disse? Neia perguntou, parecendo séria. Alira começou a chorar. De quem foi a ideia? Neia perguntou. O que eles ofereceram a você? Ela investigou mais. Ele. Ela começou a dizer, e então ela congelou por um momento, e um olhar de loucura tomou conta de Alira, seus olhos ficaram arregalados e vidrados, como se ela não estivesse mais olhando para ninguém, e seu rosto assumiu um sorriso desviante. Sua voz era clara, mas assombrosa, como um fantasma que ganhou carne, e ganhou voz.
Disseram que ela seria minha, eu cuidei dela, cuidei dela, cuidei dela, ela me chamava de mamãe às vezes, eu a merecia, eu deveria tê-la tido, então ele me ajudou, ele veio até mim, e disse que alguém grande sabia que eu a merecia mais do que tudo, e garantiria que eu a tivesse se fizesse o que ele disse. Calafrios desceram pelas costas de Neia, pelas costas de todos, mas ainda assim ela pressionou. Quem era ele? Deixá-lo escapar depois disso? Neia perguntou, inclinando-se para perto. O rosto de Alira mostrou fúria crua. Vou matá-lo, vou matá-lo, vou matar todos que machucarem minha Rava. Quem é ele, Alira? Neia perguntou. Segasta, ele é um guarda no grande salão, eu costumava ficar com ele, contei-lhe tudo sobre Rava, que ela poderia ser nossa filha algum dia, então ele veio até mim, disse que uma grande pessoa prometeu que poderia ser, que poderíamos ir para longe. Para longe com minha Rava, e ser uma família. Seu rosto tornou-se tranquilo, e o olhar de vidro tornou-se melancólico, e Neia levantou-se, e suspirou. Bem, e agora? Ela perguntou a Laquius. Bem, nós prendemos o Segasta, mas eu quero saber quem é esse grandalhão. Ela poderia estar completamente louca. Você sabe, apenas imaginando coisas. Gagaram perguntou. Aquelas pegadas lá fora não são imaginárias, e alguém a ergueu por aquela janela, se eu fosse adivinhar como as coisas aconteceram. Neia começou. Alguém armou para o Visconde, e sua família, assim como para a Justiça Negra, e pensaram que poderiam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Fazê-lo sofrer, e fazer da Justiça Negra um alvo, quem quer que fosse, conhecia Segasta bem o suficiente para saber do encontro amoroso de Segasta com a mulher, talvez sua obsessão pela garota, e o pagou para ir junto com ele. Ele prometeu que tiraria a garota, e então, quando fosse seguro, Alira poderia partir, pegar a garota, e ter uma vida em algum lugar, mas ele nunca teve a intenção de fazer isso. Rava concordou porque Alira disse para, quando ela ficou com medo, ela lutou, e ele a levou para algum lugar, e cortou sua garganta do jeito que planejava, então drenou seu sangue, e levou seu corpo para onde seria encontrado, e a Justiça Negra seria culpada. Ah, merda! A Rosa Azul disse em uníssono. A única questão é, quem conheceria alguém que está interessado na Justiça Negra, e no Visconde, e saberia do comportamento de Segasta bem o suficiente para usá-lo para fazer isso? Neia perguntou. Você pode mantê-la aqui, eu quero falar com o Visconde, e sua esposa. Neia perguntou. Vamos. Tia e Tina disseram, e lentamente sacaram suas kunai, cada uma pensando o quanto gostaria de esfaquear a loucura dos olhos de Alira, e incidentalmente, cada uma escolheu um olho. Quando Neia desceu o corredor, ela encontrou os pais andando de um lado para o outro, o Visconde foi até ela, e disse, bem? Com uma voz de coração partido. Podemos falar em particular? Neia perguntou. Ele gesticulou para o quarto deles. Neia entrou, e o Visconde Yamok fechou a porta. Senhora Cersei, Senhor Yamok, quem guarda rancor de vocês dois? Neia perguntou. Eles pareciam perplexos. Você conhece um guarda chamado Segasta? Neia perguntou. O Visconde assentiu. Sim, pelo nome, e pelo rosto, mas não muito bem. Ele disse. Ele é um guarda no grande salão, ele trabalha para o Marquês. E, como exatamente o Marquês se sente sobre sua casa? Neia perguntou. O Visconde e sua esposa trocaram olhares sombrios. Não temos uma boa relação. Ele disse. Ele me culpa por muitas coisas. Por exemplo, eu tenho um quadro especial de caçadores e catadores, que trabalham exclusivamente para mim, e possuo uma parte da floresta no norte da cidade, então meus caçadores e catadores trabalham exclusivamente lá. O Marquês havia me permitido ficar com ela porque não era a melhor das terras, mas quando os problemas começaram, ele disse que pretendia que minhas terras fossem abertas para uso geral. Recusei, a menos que fosse devidamente compensado pelas perdas que teria, e ele recusou. Ele ameaçou revogar meu título, prometi levá-lo ao rei, bem como relatar sua falha em lidar com os desaparecimentos, e viríamos quem perderia seu título nobre então. Enquanto ele falava, suas expressões mudaram, e Cersei desabou no chão, seu rosto uma máscara de lágrimas, e ela começou a chorar incontrolavelmente. O rosto de Neia era de pedra, silencioso como o túmulo. O rosto do Visconde Yamok estava vermelho como o fogo de Jaldabalt, e ele gritou, vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou cortar sua cabeça centímetro por vez, começando pelos pés. Ele começou a se mover para a porta quando Neia estendeu a mão, e o parou com a palma da mão no peito. Espere.
Tem mais. Ela disse, e isso congelou o Visconde, e sua esposa olhou para cima com uma expressão que dizia: como poderia haver mais? Foi a Lyra quem abriu a janela. Foi ela quem entregou Rava ao assassino. Ela ficou, em algum momento, obcecada por sua filha, vendo-a como sua. Ela esperava roubar a garotinha, e criá-la com seu ex-amante. Disse Neia. Segasta. Disse o Visconde. Correto. Ela não sabia que a garotinha seria morta, tenho certeza disso, e para falar a verdade, não acho que ela deveria viver tanto tempo. O corpo foi colocado na borda dos campos de treinamento da Justiça Negra. Mas acho que o que deveria acontecer era que ela fosse procurar por ela, a garota, e de sua perspectiva, ela pensou que iria se encontrar, e partir, e viver feliz para sempre. Mas acho que o que Segasta pretendia, era que eles se encontrassem na floresta, ele a mataria, se livraria de seu corpo, e então ela seria apenas mais um desaparecimento. O tom de Neia permaneceu clínico enquanto ela falava. No entanto, o corpo foi descoberto antes do planejado, antes que ela pudesse sair, e os tumultos a forçaram a ficar aqui, e, você sabe o resto. Disse Neia. O rosto do Visconde estava atordoado. Quem, exatamente é você? Ele perguntou. Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, a papa, e fundadora, da Justiça Negra. Ela disse. Onde você aprendeu a fazer tudo isso? Ele perguntou. Fui a Nazarick, e recebi a sabedoria perdida na biblioteca de Ashurbanipal. O material sobre um homem chamado Sherlock Holmes foi especialmente útil. Tudo o que é assim por uma razão, só precisa ser estudado, e comparado para encontrar as respostas. Neia respondeu. Justiça Negra. Ele disse. Eu prometo a você Neia Baraja, quando minha Rava receber justiça, seu corpo for enterrado, e o último dia de nosso período de luto terminar, serei para sempre um patrono de seu templo, supondo que minha esposa aprove. Ele disse, e estendeu uma mão, e ajudou Cersei a se levantar, e ela se encostou no marido, que naquele momento parecia mais o homem que ele deve ter sido na juventude. Cersei assentiu vigorosamente, enquanto nós dois vivermos. Ela disse, mas primeiro, justiça, e vingança, depois enterro, e luto. Então, enquanto vivermos, não esqueceremos isso. Ela disse, seu rosto uma máscara de ódio. Eu não vou cobrar isso de você. Disse Neia. Vou deixar para vocês se apegarem a isso. Agora a questão permanece, o que fazer com a Lyra? Neia perguntou. Esfole-a, disse o Visconde. Queime ela. Sua esposa respondeu. Oh, para obter sua confissão, eu menti para ela, ela acha que sua filha ainda está viva. Ela está no fundo de sua loucura, sua obsessão. Se você realmente deseja fazê-la sofrer, então diga a ela a verdade, depois disso, ela vai passar o resto da vida se torturando. Neia atendeu. Não é o suficiente. Disse o casal. O que seria? Neia perguntou. Nada. Eles responderam em troca. Então isso será um começo, embora eu suponha que eu poderia pedir que ela seja punida em Nazarick. O rei feiticeiro insulta assassinos de crianças, não tenho dúvidas de que o rei eterno pode encontrar um uso para ela. Disse Neia. Vamos esperar por agora. Eles disseram, primeiro pegue o resto deles. Disse o casal. Vamos. Neia disse, e voltou para a sala com a Lyra, Cese, e a rosa azul, e ela encontrou a Lyra inconsciente. Ela incomoda? Neia perguntou, apontando para a forma inconsciente de Alira. Agora não. As gêmeas responderam. Neia encolheu os ombros com indiferença. É quase certo que o Marquês está puxando as cordas. Disse Neia. Ele tem alguma coisa contra a Justiça Negra? Ela perguntou. Muito na verdade. Laquius disse, ele culpa você, eles, pelos desaparecimentos, e pelo declínio econômico da cidade. Culpar os outros parece ser algo que ele costuma fazer. Neia disse categoricamente. Ele também culpa o Visconde Amok, já que Amok não cederia algumas de suas terras para uso público para complementar as receitas da cidade. Então, o que fazemos? Disse Neia. Ele é um marquês, o que não o impede de sangrar até a morte, mas isso é apenas vingança, não é justiça a menos que todos saibam o que ele fez, e eu prefiro ter os dois se puder. Mas quem pode colocá-lo em julgamento? Evilei tinha uma expressão cruel no rosto por trás da máscara. Eu tenho uma ideia, assumindo que o Tis está disposto a ajudar. Sou toda ouvidos. Disse Neia. Houve sorrisos ao redor enquanto o plano era explicado.
Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, eu não gosto da ideia de confiar em um vampiro para fazer algo decente. Mas eu não tenho ideias melhores, e se funcionar? Seu sorriso era selvagem. Atrás dela, Evilei se encolheu com o que Lacuse havia dito, mas segurou a língua. Quando chegaram ao grande salão, Lacuse se aproximou do trono, e se ajoelhou diante do marquês. Meu senhor, como você sem dúvida conhece todos os detalhes do motim, e sua causa, você também deve ser o primeiro a saber, nós encontramos o culpado responsável. Ela disse. O marquês parecia chocado. Ele não tinha uma boa cara de pôquer. Era uma mulher louca, acreditamos que ela agiu sozinha, mas com as tensões na cidade, achamos melhor julgá-la publicamente antes de ser condenada, e como a justiça negra foi acusada, eu queria padres dos antigos templos para atuar como oradores, e um padre do novo templo para atuar como juiz, e todos os presentes no julgamento para atuar como jurados. Sendo a culpa decidida por maioria de 2 de 3. Além disso, para mostrar um momento de solidariedade em face deste crime terrível. Além disso, porque a família é sempre a primeira a ser considerada culpada, e as tensões são muito altas, achamos melhor se você oferecesse algum testemunho público sobre o caráter de Amok, nada sério, apenas um marquês se dirigindo a seu povo da maneira que um verdadeiro nobre deveria fazer. Lacuse disse, colocando suas palavras de forma rígida. O choque se desvaneceu, e se transformou em orgulho, quando o orgulho do marquês foi acariciado. Eu vou falar. Ele se dignou a dizer como se estivesse concedendo um grande favor. Obrigada, Sua Majestade. Lacuse respondeu. Você vai pedir ao seu povo para informar os padres. Além disso, acho melhor você ter seus guardas pessoais à mão para proteger sua pessoa, nesta hora de solidariedade sob seu governo, nada deve acontecer com você. Isso é muito sábio. O Marquês Issude disse em resposta. Eu estarei bem guardado. Ele disse. Não demorou muito para organizar um julgamento, com as tensões aumentando, a notícia se espalhando como fogo através do mato seco no alto verão. Era muito grande para um julgamento em tribunal comum, então no dia seguinte o anfiteatro da cidade foi escolhido como local, e grande parte da cidade compareceu. 1 hora antes de começar, Neia se aproximou de Alira em seu confinamento, e os pais de Rava ficaram quietos no corredor fora de vista. A mulher havia se acomodado muito, até parecia normal. Olá, Alira. Disse Neia. Você sabe por que você está aqui? Eu sei. Ela respondeu. Pela minha parte em levar Alira, sei que o que fiz foi errado, mas antes de me mandar para a minha sentença, você tem que me deixar ver Rava, tenho que dizer a ela o quanto sinto por ela ter sido ferida. Eu não queria que isso acontecesse. A mulher parecia genuinamente penitente, e sua cabeça pendia deprimida. Neia deixou o momento se estender até Alira olhar para ela. Pedir desculpas a ela. Neia perguntou. Ninguém te contou? Me contou que. Alira perguntou freneticamente. Rava morreu. O corte de Segasta em sua garganta foi fatal. Ela não poderia ouvir seu pedido de desculpas, mesmo que quisesse. Se valer a pena, sinto muito. Neia disse suavemente. O efeito foi imediato. Alira começou a gritar, e saltou de onde estava sentada, direto contra as grades com um estrondo violento que deveria ter machucado, mas ela não mostrou nenhum sinal de dor quando alcançou desesperadamente através das grades para fora do alcance de Neia. Não, não, não! Você está mentindo, você tem que estar mentindo. Segasta me prometeu que seríamos uma família, que eu poderia. Ela parou, e Neia interrompeu. Segasta mentiu para você. Ele nunca teve a intenção de manter essa promessa, ele usou sua conexão com você, para chegar até ela, ele planejou cortar a garganta dela desde o início. Você entregou a ele a garota que amava, só para que ele pudesse sangrá-la. Disse Neia. Como você se sente sobre a Segasta agora? Ela perguntou. Alira começou a espumar loucamente pela boca, jurando sangrá-lo até secar, ela estava no limite. Você quer vê-lo punido por ferir Rava? Neia perguntou. Sim. Ela disse. Você vai fazer o que eu digo para que isso aconteça? Neia perguntou. Sim. Alira disse novamente. Então você pode se esconder como está agora, você pode fingir como sempre faz quando estava escondendo seus verdadeiros sentimentos. Neia perguntou. Alira recostou-se como se seu temperamento nunca tivesse se soltado, ela fechou os olhos, e os abriu novamente, parecendo, normal, perturbadoramente, depois de limpar a saliva do rosto. Bom. Neia disse, escondendo seu choque com a transformação.
Então, quando você subir, apenas responda ao que lhe foi perguntado, indique se gasta, e nós faremos o resto. Disse Neia. A Lira deu seu sorriso torcido, o que por sua vez deu a Neia um estremecimento, e ela saiu para o corredor até os pais de Rava. Satisfeitos, ela perguntou a eles: quando ela estiver pendurada em uma corda, nós estaremos. O Visconde disse, e Cersei pressionou-se mais de perto em seu abraço. Então é hora de preparar o palco. Neia disse, e ela foi encontrar Ultis, que estava do lado de fora da porta onde o Marquês estava se preparando. Onde estão os guardas dele? Neia perguntou. Eu o subornei. Ultis disse simplesmente. Acontece que quando você vende cargos de honra, como o de guarda pessoal, as pessoas não se sentem muito honradas em tê-los, não são muito corajosas, e geralmente são muito gananciosas. Além disso, ao que parece, eles não são muito parecidos com ele também. Então prometi aos dois dinheiro suficiente para se aposentar, e eles aceitaram. Uma boa compra de onde estou. Ultis deu um sorriso de predador que revelou suas presas para Neia, que tirou a viseira, e o olhou nos olhos, dando-lhe um estremecimento. Bom trabalho. Ela disse, vá buscá-lo, a Lira está preparada, mas precisamos que Isud esteja pronto para se entregar também. Ela disse. Neia se afastou, e observou enquanto Ultis batia na porta. O que é? O Marquês Isud estalou. Meu senhor, há uma mensagem para você. Ultis disse. O Marquês Isud não respondeu de imediato, por um breve momento se entregou à fantasia do que faria no palco quando quisesse falar bem de Amok, ao invés disso expressaria sua repulsa, o desprezo, ele chamaria para ele todas as coisas imundas, e afirmar sua indulgência em todos os vícios imundos, com alguma sorte quando ele terminasse. Eles pensariam que ele participou da morte de sua filha. Era um pensamento agradável, provavelmente improvável, mas ainda assim um pensamento agradável. Ele suspirou, e disse, entre. E entrou Ultis, que imediatamente fechou a porta, e puxou um pergaminho. Ele o usou antes mesmo que o Marquês pudesse perguntar o que ele dizia. Quando chamado, você sairá desta sala, dirá a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade, você não esconderá nada, não importa o que lhe perguntem. Você mostrará quem você realmente é, em todo o seu caráter. Os olhos do Marquês Isud se arregalaram de terror. Não. Ele sussurrou baixinho, e seu terror se intensificou quando Ultis disse, dissipar ilusão. E os olhos castanhos ficaram vermelhos como sangue. Ultis se aproximou, e o Marquês tentou chamar seus guardas, mas apenas Neia apareceu na esquina. Seus guardas se foram. Acontece que você não pode comprar lealdade. Ela disse com um sorriso quase caloroso. Quando você terminar de se enforcar em público, eles estarão na metade do caminho para a cidade dos sonhos para viver suas vidas na aposentadoria. Eu não gosto muito de traidores, mas você merece o suficiente para eu deixar isso passar desta vez. Quem é você? Eu te conheço. Você estava com Laquius, me ajude, e eu te recompensarei. Ele disse desesperadamente. O sorriso de Neia ficou maior. Quem sou eu? Ela perguntou. Eu sou nada, e ninguém. Ela disse. Desculpe Ultis, por favor, continue. Ela disse educadamente. Não, não. Isud disse, olhando aterrorizado de um para o outro enquanto Ultis segurava o rosto de Isud com as mãos, suas garras de vampiro cravando forte o suficiente para machucar, mas não o suficiente para romper a pele. Olhe nos meus olhos. Ultis disse, e o rosto do conde ficou em branco. Você vai esquecer o que parecemos, e o que dissemos a você. Se alguém perguntar quem está obrigando você a falar, você vai identificá-la por nome e somente pelo nome. Quando a porta se fechar, e nós formos embora, você poderá agir por conta própria novamente, mas não desobedecer. Sim, sim, o nobre disse, e Ultis soltou. Tanto ele quanto Neia simplesmente saíram da sala, e fecharam a porta. Embora ele não pudesse se lembrar de tudo, a sensação de terror não havia desaparecido, e ainda não desapareceu enquanto ele tentava entender a maneira como seu corpo se sentia, e ainda não havia desaparecido quando Laquius veio chamá-lo. Do lado de fora, ele tentou parar seus pés, mas ainda assim eles o carregaram inexoravelmente para frente. Ele tentou parar sua mão, mas ainda assim ela alcançou a maçaneta, e ainda assim ela girou, e ele saiu. Dentro de sua cabeça ele estava gritando para seus pés pararem de se mover, mas eles não pararam. Por fim, ele se viu na frente da maior parte da cidade, enquanto no fundo do palco havia um juiz sentado em um banco,
e na frente do palco estavam 2 sacerdotes da antiga religião, cada sacerdote vestindo seu traje habitual, e as roupas pretas de Utis no banco do juiz receberam olhares de desaprovação de ambos os sacerdotes vestidos de branco dos deuses antigos. Demorou um pouco para começar, pois pedras pretas e brancas para culpa ou inocência foram passadas entre os muitos participantes, até mesmo os guardas responsáveis por proteger o marquês receberam pedras para votação. Enquanto isso, cada orador fazia sua declaração inicial. Enquanto o promotor argumentava que a acusada era culpada por dolo, o defensor argumentava que ela era inocente por loucura, um defendia a morte, o outro a prisão. O juiz, no entanto, tendo pedido o passo incomum de incluir o testemunho de seu governante para dissipar qualquer dúvida sobre o envolvimento do pai ou da mãe na morte de seu filho, deveria dar uma declaração de caráter sobre Amok e sua família, e assim escolheu liderar com o marquês antes que os oradores pudessem convocar testemunhas. Utis olhou para o marquês Isud: você está aqui apenas para fazer uma declaração, porque você não está envolvido na morte de Rava, filho da casa Amok, correto? Ele lutou contra a separação de seus lábios, mas eles não eram dele para controlar. Oh não, eu estava envolvido. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Espere, o que quer dizer com você estava envolvido? Utis perguntou, fingindo confusão. Eu ordenei a morte dela. Isud disse em voz alta, gritando dentro de sua cabeça para que sua boca parasse de se mover. Bocas se abriram de uma ponta a outra do anfiteatro. Por quê? Utis perguntou horrorizado. Ela mereceu, ela nasceu filha de um inimigo, e as leis estúpidas que me confinaram, o próprio governante desta cidade, estavam no caminho, então eu tive que fazer isso para exterminar a casa dele, privando-a de uma linhagem. Ele disse: é seu direito matar crianças? Utis perguntou. Claro, todas essas pessoas lá fora pertencem a mim, todas elas existem para me servir, a vida dela era minha para tirar. Ele disse com sua voz cheia de arrogância. Então você mesmo a matou? Utis perguntou. Não, Segasta usou a cadela que ele costumava foder, ela está quase completamente louca, fez ela pensar que ele fugiria com ela, e seria uma família, que ela seria uma mamãe para a menina, do jeito que ele me contou. Ela entregou a Rava pela janela, e Rava foi estúpida o suficiente para simplesmente concordar porque sua amada irmã mais velha disse a ela. Disse que ela ficou um pouco assustada, e ele teve que matá-la cedo para impedi-la de gritar quando ela começou a se debater. Ironicamente, ele fez isso no açougue. Isud disse com uma risada. Os sacerdotes estavam envolvidos ou algum dos templos? Utis perguntou. Isud riu. Claro que não, mas eu sabia que poderia contar com os sacerdotes dos 4 para atiçar as chamas da raiva quando o cadáver da vadia apareceu no campo de treinamento da Justiça Negra. Segasta deveria perfurar seu pescoço, mas eu acho que ele estragou tudo, e cortou quando ela lutou. Eu não acho que isso importaria, porque o boato de que ela foi drenada de sangue seria suficiente por si só, bem, além de estar no terreno deles. Isud sentiu como se estivesse assistindo a um sonho horrível se desenrolar na frente dele enquanto se ouvia confessando tudo o que tinha feito, mas não conseguia parar. Entre os guardas, os próprios companheiros de Segasta o cercaram horrorizados. Ele tinha pontas de lança em sua garganta, e estava inclinado para trás com uma expressão apavorada. Enquanto a Rosa Azul estava sentada no anfiteatro, Neia assistia de outro lugar, onde ela não podia ser vista, e ela sorriu de satisfação. Então, Utis disse: por que a justiça negra? Porque eles merecem, eles servem aos mortos-vivos, eles estão por trás dos desaparecimentos, tenho certeza, e estão paralisando nossa economia. Se eu tiver que trocar a vida de uma cadela inútil da casa de um rival perigoso para me livrar deles, então tudo bem, isso tira 2 problemas do meu prato. Isud disse bruscamente. Alguém está obrigando você a responder dessa maneira? Utis perguntou, aparentemente horrorizado. Nada, e ninguém, é responsável pelo que estou dizendo. Ele disse, a presunção saindo de sua voz como um rio transbordando de sua margem, enquanto seu monólogo interior ele gritava sobre como ele foi compelido a responder. Você vê tudo isso como apenas seu direito de fazer? Utis perguntou com aparente choque, estruturando cuidadosamente sua pergunta para que soasse como se Isud estivesse respondendo com o motivo de sua confissão. Claro que é. Ele disse, ainda gritando dentro de sua cabeça. Utis olhou para os alto-falantes. Algum de vocês se opõe a uma rebelião improvisada e prisão do Marquês? Eles disseram entorpecidos não. Prender? Eu?
Eu sou o Marquês Issude, esta cidade é minha, estas pessoas são minhas, cada pedra desta cidade é minha, guardas, protejam-me. Ele disse, mas seus guardas ficaram enojados, e não se mexeram. A multidão há muito começou a murmurar em estado de choque, e estava crescendo rapidamente para um tumulto. Otis bateu seu martelo com força vampírica apenas um pouco contida, emitindo som suficiente para impedir que o pandemônio estourasse, e para reprimi-lo ainda mais antes da multidão se tornar uma turba, ele disse: Guardas, prendam o Marquês. Eles prontamente fizeram, cercando-o com pontas de lança em seu pescoço, o que ele protestou mesmo enquanto se afastava quando o círculo começou a se mover, forçando-o a se mover com eles para evitar ser cortado. Tragam a Lyra. Otis disse, e a Lyra assumiu o posto. Foi um breve caso depois disso, a Lyra claramente não estava bem da cabeça, referindo-se a Rava como sua filha, e relatando que esperava formar uma família com ela, e Segasta, no entanto, enquanto sua loucura era claramente evidente, particularmente quando ela começou a gritar sobre o papel de Segasta, também foi convincente, e totalmente condenatório para Segasta. Embora ele negasse tudo quando foi trazido para fora, seus companheiros na guarda rapidamente relataram que ele estava se gabando de ganhar algum dinheiro extra, e que muitas vezes se gabava de dormir com a empregada louca Lyra. Suas negações não eram críveis, e quando ambas as partes encerraram seu caso, os votos foram lançados, e contados por várias horas. Segasta foi considerado culpado, e condenado à morte por uma maioria esmagadora, quase ninguém acreditou em suas negativas. A Lyra foi eleita inocente por motivo de loucura, e ficaria confinada pelo resto de sua vida. Então veio o julgamento improvisado do Marquês, repetidamente questionado até mesmo por seus partidários mais fervorosos. Ele insistiu que nada, e ninguém havia feito isso com ele, e então o pergaminho que o compelia a ser verdadeiro havia se desgastado, enquanto ele ainda permaneceu sob a influência dos olhos de vampiro de Otis. Então uma inspeção por um sacerdote do templo mostrou que ele estava simplesmente dizendo a verdade, e que não estava sob nenhum feitiço. Levando Otis a ser silenciosamente grato que os olhos do vampiro não se registraram nas formas de encantamentos que eles olhariam, e sua constante insistência em se referir a Neia pelos nomes nada, e ninguém deixou sua resposta voando sobre suas cabeças, e concluindo que ele estava respondendo puramente por uma certeza arrogante de que ele não poderia ser desafiado, o que tornava ainda mais desejável vê-lo cair. Seu porta-voz de defesa argumentou o direito dos governantes de fazerem o que bem entendessem, mas provou ser um argumento impopular do qual ele evidentemente não gostou, enquanto o porta-voz da acusação argumentou que ele havia cometido traição contra o povo, e quando os votos foram lançados, ele foi esmagadoramente considerado culpado. Otis pediu permissão para permitir que a Justiça Negra cumprisse sua sentença, enquanto a cidade executava a sentença em Segasta, e com isso até os templos concordaram, relutantemente, que era uma troca justa permitindo que ambos os lados salvassem a face diante de seus apoiadores, especialmente porque o Templo da Justiça Negra concordou em deixar o assunto passar por cima do motim, desde que as famílias sobreviventes dos membros mortos da Justiça Negra fossem compensadas, poupando assim os antigos templos de mais constrangimento. A primeira coisa a ser feita era executar Segasta. Para isso, eles o despojaram, deixando-o na praça da cidade, exceto por uma corda amarrada em seus pulsos. Enquanto ele tremia apavorado, e nu, diante da multidão, 2 guardas se aproximaram com porretes, e acertaram cada uma de suas pernas bem nas canelas, quebrando-as com um estalo doentio, fazendo-o cair no chão, e gritar de dor. Enquanto ele se contorcia, um gancho foi passado pela corda em seus pulsos, e a outra ponta foi amarrada na parte de trás de uma sela de um cavalo. Ele observou horrorizado enquanto o cavaleiro esporeava o cavalo, as pessoas faziam fila nas ruas enquanto ele era arrastado pela cidade, jogavam comida podre, o conteúdo de seus pinicos, e pequenas pedras nele enquanto ele se debatia no chão, e gritava, e ele gritou, enquanto o paralelepípedo áspero cortava sua carne pela frente, e por trás. Às vezes o cavalo corria, e saltava descontroladamente na pedra, quebrando os dentes ou arrancando pedaços de seu corpo, outras vezes ia devagar, arrancando pele e músculos, até que ele não pensava mais em escapar, exceto morrendo. Só muito tempo depois que a morte era a única coisa pela qual ele ansiava, ele finalmente caiu inconsciente, e fechou os olhos para sempre quando o cavalo parou, e alguém se aproximou, e chutou seu rosto, para os aplausos da multidão. Desta forma, Segasta morreu.
O Marquês de Sud viu tudo começar, e ele tremeu de horror enquanto Neia, Otis e a Rosa Azul o cercavam. Neia se sentiu indulgente. Você acha que isso vai acontecer com você? Ela perguntou a ele. Não se preocupe, não vai. Ela disse. As membros da Rosa Azul viraram os olhos para Neia. Você não pretende deixá-lo ir, não é? Gagaram perguntou horrorizada. Oh não, disse Neia. A Justiça Negra recebeu o direito de puni-lo, e o que ele tem que se preocupar é provavelmente muito, muito pior. Ele vai ser entregue ao Rei Feiticeiro. Foi nesse momento que um portal se abriu, e Sebas entrou, com os braços cruzados formalmente atrás das costas. Ele se aproximou do grupo. Neia Baraja, é bom vê-la novamente, embora eu desejasse condições mais felizes. Ele disse educadamente inclinando a cabeça. Você também, Sebas. Neia respondeu com um sorriso caloroso no rosto. Ela se aproximou, e apertou a mão dele, e cada um deles fez uma leve reverência, e então Neia se virou para apresentá-los. Este é Otis, sacerdote da Justiça Negra, e estes aqui que não estão amarrados, são as membros da Rosa Azul. Ela gesticulou para cada uma ao apresentá-las, Laquius, Evilei, Gagaran, Tietina. Ela disse. Elas foram fundamentais para ajudar Momon contra Jaldabalt, e me direcionaram ao Rei Feiticeiro para obter ajuda contra o Imperador Demônio quando ele atacou meu reino. Ela disse com entusiasmo. Entendo, disse Sebas, oferecendo uma única reverência para a equipe Adamantite. Sou Sebastian, mordomo do Rei Feiticeiro, e é um prazer conhecê-las. Ele disse em uma voz que carregava considerável respeito. O prazer é nosso. Laquius disse, oferecendo uma reverência igualmente formal nascida de uma longa prática em sua nobre vida. Eu entendo que você deve levar, ela gesticulou para o trêmulo Marquês de Sud, isso sob custódia. Isso é correto, senhora Laquius. Ele disse. Ele vai sofrer? Gagaran perguntou. Provavelmente pelo resto de sua vida, o que continuará até que ele morra de velhice. Sebas disse educadamente, levando o Marquês de Sud a perder visivelmente o controle de suas entranhas. Bom, Tia e Tina disseram em uníssono, seguidas rapidamente pela mesma palavra sendo proferida por Evilei e Laquius. Sebas foi até o homem, agarrou-o pelos cabelos, e começou a arrastá-lo gritando pelo portal. Até a próxima, disse Sebas. E então o portal foi fechado. Em Nazarick. O Marquês de Sud estava tendo um dia muito, muito ruim. Um dia que só estava piorando quando ele foi arrastado para o pé de um trono magnífico, e se viu enfrentando um terror morto-vivo como ele nunca imaginou. Eu estava assistindo seu discurso. Ains disse com uma voz nobre. E Sud estava olhando para ele com admiração silenciosa. Prostra-te, verme. Demiurgo disse ao lado dele, e Sud jogou seu rosto na pedra com força dolorosa. Existem alguns atos, disse Ains, que são apenas o curso do poder. Os fortes competem uns contra os outros, eles se chocam como carneiros ou leões, este é o caminho do mundo, mas existem alguns atos tão vis, tão repugnante, que eles não podem ser desculpados. Mirar expressamente em uma criança está entre as piores de tais coisas. Portanto, acho apropriado que sua punição envolva crianças. Sorrisos perversos começaram a aparecer nos rostos de Albedo, Chaltiar, Demiurgo e Aura. Kyoukou precisa de uma fonte de alimento para seus muitos filhos, e ele nunca foi devidamente recompensado por seu trabalho durante a visita daqueles trabalhadores há alguns anos. Eu digo que o Marquês servirá muito bem nessa capacidade. Ele pode cuidar dos muitos filhos de Kyoukou, e forneceremos a seu convidado um item que o manterá curado, para que, mesmo que eles o consumam vivo a cada momento de cada dia, ele sempre será capaz de fornecer-lhes mais comida. Ains disse, gesticulando para que o Marquês Trêmulo fosse levado enquanto ele tentava dizer palavras para implorar por misericórdia, mas estava congelado de terror para fazê-lo. Uma solução brilhante, meu senhor Ains. Demiurgo disse, eu não poderia ter encontrado uma solução melhor sozinho. Como esperado de quem eu amo. Albedo disse, juntando as mãos em seu peito, sorrindo amplamente. Claro, nosso Supremo viria com a solução perfeita. Chaltiar disse com um suspiro ofegante. O Marquês, no entanto, estava mais do que um pouco confuso, mesmo quando o forçaram a usar uma peça de roupa estranha, mas bonita. Ele não lutou por essa parte, apenas olhou em volta com medo, admiração e confusão. Sua confusão, no entanto, foi preferível a ele ao seu conhecimento, quando se viu confrontado com uma barata muito grande, vestindo uma capa e coroa, e segurando um cetro.
Quando o assunto foi explicado à Barata, que o Marquês concluiu ser aquela chamada Kyouko, foi então que ele começou a entender. A sala foi fechada atrás do nobre caído, e ele se levantou, tremendo, finalmente sendo capaz de se mover novamente por conta própria, e tentou falar, mas o rei Barata falou primeiro: "Você entende por que está aqui?" Disse-lhe. Bem. Ele tentou balbuciar uma desculpa, mas a Barata interrompeu novamente. "Você está prestes a dar uma desculpa, eu não quero isso, só quero saber se o motivo de você estar aqui foi explicado a você." "Sim." Ele disse entorpecido. "Bom, um castigo dado sem explicação não ensina nada, todos devem saber por que sofrem. Agora, meus filhos, podem festejar." E enquanto o Marquês lutava, e se debatia, ele foi derrubado, e as baratas encheram sua boca, e desceram para seu estômago, pulmões, e em todos os lugares dentro de seu corpo, que elas poderiam se amontoar. Ele estava gritando sem a capacidade de emitir um som. Ocasionalmente ele esmagou algumas enquanto rolava no chão, o que Kyouko interrompeu eventualmente acorrentando-o em um lugar. Nem importava que estivesse escuro, porque seus olhos foram comidos, de novo, e de novo, e de novo, enquanto ele jazia imóvel, exceto por um minuto se contorcendo, sempre sendo comido, nunca morrendo ou mesmo sendo capaz de dar voz ao apelo para morrer, até que a velhice finalmente o acabou. Em Kedin. Com a partida do Marquês, e Segasta levado embora, a Lyra ficou sozinha, e os padres tomaram posse dela para transferi-la para um manicômio. O Visconde Amok e sua esposa Cersei abordaram o grupo de pessoas que agora consideravam heróis pessoais. Obrigado a todos. Nada pode trazer nossa filha de volta, mas ajuda um pouco saber que a justiça foi feita. Temos que providenciar o enterro para ela, e também temos que descobrir quem vai administrar a cidade agora, e ainda há desaparecimentos criando confusão e tensão. Ele disse com convicção, e um suspiro pesado. Quanto aos desaparecimentos, disse Laquius, vamos ajudar com isso. Claramente essa é uma grande parte da tensão entre as pessoas que fomos contratadas para proteger, e o resto da população. Acho que temos que lidar com isso. O Visconde assentiu. Isso vai dar paz de espírito às pessoas, saber que aventureiros adamantites estão se aventurando por aqui. Ele disse. Agora você vai nos desculpar, espero, pois temos muito o que fazer. Eles compartilharam uma reverência final comum, e ele disse a Neia ao sair: "Não esqueceremos nossa promessa. Então minha parte está feita." Ultis disse, e ele se curvou para a Rosa Azul, Neia, e o Visconde, um após o outro. "Todos vocês fizeram muito, sofreram muito, mas tenho meu templo para cuidar, e fiz minha parte aqui. Atenderei seu chamado se precisar de mim novamente, mas, por enquanto, tenho meu próprio trabalho a fazer." Ele disse educadamente, e então estendeu a mão para cada uma delas. Neia apertou com alegria, assim como o Visconde, e sua esposa. Assim como tia, Tina, Evilei, e Gagara. Mas quando chegou a Laquius, ela olhou para ele como se fosse veneno, então, com grande relutância e dificuldade, como se seu braço agora pesasse 1000 vezes o peso de seu corpo, ela levantou o braço do lado do corpo, e pegou a mão dele na dela, e apertou-a. "Você fez algo bom hoje." Ela disse relutantemente. "É o que devo fazer." Ultis disse, "E, a propósito, você também." Ele acrescentou, e então soltou o aperto, e foi embora. "É melhor eu ir também," disse Neia. "Você me trouxe aqui para ajudá-las com uma situação única, eu fiz isso. Agora você provavelmente está entrando em combate, e embora eu não seja ruim nisso, você é uma lenda, e essa é a sua área. Além disso, tenho meus próprios problemas para resolver em Vemark, espero não ter que visitá-las em breve, mas ao mesmo tempo, espero vê-las em breve, apenas em circunstâncias agradáveis. Eu realmente estava feliz em vê-las novamente." Neia sorriu enquanto falava, e ofereceu sua mão para cada membro da Rosa Azul. "Você mudou muito desde que era uma humilde escudeira quieta que vimos anos atrás." Evilei disse. "E para melhor, devo dizer." Ela adicionou. "Obrigada." Neia disse com orgulho, "Significa muito vindo de você." "Bom trabalho." Disse Gagara. "Espere, você não vai perguntar se eu sou lésbica, vai? Eu ouvi sobre seus modos." Neia disse com uma risada, uma que Gagara respondeu com uma risada própria. Não precisa se preocupar com isso," disse Gagara, "você não é meu tipo." Elas compartilharam uma risada, e Tia e Tina apertaram a mão dela com um simples obrigada pela ajuda.
Laqueus foi a última, mas o peso de seu braço parecia ter diminuído drasticamente quando se tratava de apertar a mão de um humano. Você foi um trunfo hoje, de maneiras que eu não esperava. Mas, onde você aprendeu isso? Ela perguntou perplexa. Eu fui para Nazarick. A biblioteca de Ashurbanipal tem a sabedoria de Eras, e foi concedida a mim por meu serviço, e para que eu possa servir melhor à justiça. Ela respondeu. Bem, funcionou. Disse Laqueus. Obrigada. Espero vê-la em condições mais felizes na próxima vez. Eu também. Neia disse, agora é melhor eu me encontrar com Utis, ele usará outro pergaminho para me enviar de volta para Vimark. Boa sorte, não que você vá precisar. Neia disse com um aceno atrás dela. Cesê simplesmente deu um aceno educado para todas elas, e disse, tchau. Ela caminhou ao lado de Neia. A Rosa Azul soltou um suspiro pesado. Uma empregada demônio, o fundador de uma nova religião, um sacerdote vampiro, e todo o resto, este será um dia que eu jamais esquecerei. Laqueus disse suavemente enquanto observava o par recuar. Concordo. O resto da equipe disse. No entanto, ainda há algo mais que precisa ser feito, antes de qualquer outra coisa. Evilei disse. Mesmo o poder de sua máscara não conseguia esconder todo o pavor em sua voz. Pode ser a última coisa que farei, mas tem que ser feito. Há algo que preciso que você veja. Suas irmãs a olharam confusas. Eu preciso que todas vocês venham comigo, vocês saberão por que quando chegarmos lá. Guardem suas perguntas até lá. Confie em mim, pelo menos mais uma vez. Evilei disse para os rostos preocupados daquelas que ela mais amava, e ela começou a caminhar em direção ao portão principal da cidade. Ela e suas irmãs caminharam silenciosamente.